Kant ele não pretende inventar nenhum novo princípio, ele quer apenas mostrar mais claramente os princípios já existentes. E a gente pode dizer que ele vai separar em duas etapas, né, a sua apresentação. Primeiro ele vai estabelecer os conceitos para depois torná-los populares. Né. Ele vai dizer que a ética pura, né, seria a metafísica dos costumes, e a empírica é a antropologia prática. E para a gente entender a ética de Kant, a gente precisa também entender o que ele entende por liberdade, porque falar em ética significa também falar em liberdade. Kant diz que nós, seres humanos, como os animais, quando nós agimos, quando nós buscamos prazer ou evitamos a dor, nós não estamos agindo livremente, nós estamos agindo como escravos de nossos apetites e desejos. Ou seja, tudo que a gente faz é voltado para a finalidade além de nós. Eu faço o X para saciar minha sede, eu faço o Y para aliviar minha fome. Eu não escolhi ter sede nem fome, simplesmente tenho. Um exemplo bem bobo é quando você vai tomar sorvete, você tem dúvida de tomar sorvete de caramelo, chocolate ou baunilha. Você pode pensar que você está agindo livremente em escolher qual desses sorvetes você quer, mas na verdade, você escolhendo qual desses sorvetes vai saciar a sua vontade de tomar sorvete. Né? Você não escolhe ter sua vontade de tomar sorvete de chocolate, você simplesmente tem. Então, para Kant, para você agir livremente, você precisa agir com autonomia. Agir com autonomia é agir de acordo com uma lei que impõe a mim mesmo, e não de acordo com convenções sociais. Quando você age de acordo com convenções sociais, você está agindo heteronomamente, de acordo com uma lei exterior a você. Então, quando você age de acordo com uma lei que você impõe a si mesmo, você está fazendo algo por fazer algo, como uma finalidade em si mesmo. Ele diz que os seres humanos são merecedores de respeito porque eles não são só seres racionais, mas eles também são capazes de agir e pensar livremente. Nem sempre a gente age e pensa racionalmente, né? Nem age livremente, nem pensa racionalmente, mas são capacidades que os seres humanos têm em comum. Bom, no começo da primeira sessão, então, o Kant vai falar, vai analisar um pouco o conceito de boa vontade. Ele diz que restritamente bom somente para boa vontade. Diferente do que muitos pensam, né? O Kant vai dizer que a razão não tem como finalidade buscar a felicidade. Aquelas pessoas que buscaram a felicidade utilizando a razão acabaram se frustrando. Então, qual é o objetivo da razão? A razão, então, ela exerce influência sobre a nossa vontade. Então, sua finalidade é exercer uma boa vontade. E a boa vontade ela é boa em si mesma, porque ela não visa os fins aos quais ela age. Ela é intrinsecamente boa. Ela seria o bem total para Kant. Então, a boa vontade é bem importante no pensamento de Kant. Ele depois vai dizer que quando se age com dever, quando uma ação feita com dever já contém uma boa vontade. Ou seja, quando você age essencialmente com uma vontade boa, você já está agindo moralmente. Então a gente pode ver que existem 4 maneiras de a gente agir. A gente pode agir contrariamente ao dever, conforme o dever, por inclinação imediata ao efeito do dever e por dever. Quando se age contrariamente ao dever, seria, por exemplo, quando o comerciante ele tem sua loja lá vendendo suas coisas, aí entra uma criança na sua loja, criança inexperiente em condição dos preços, então ele vai lá e cobra o preço errado para a criança. Ele está agindo contrariamente ao dever. Quando age conforme o dever, seria no mesmo exemplo, só que o comerciante ele cobrasse o preço certo da criança, mas porque ele tem medo de que se ele cobrasse o preço errado, alguém descobrir, seu comércio ia à falência, ele poderia ser preso, etc. Ou seja, ele fez a coisa certa, mas pelo motivo errado. Agir por inclinação imediata ao dever é bem complicado, mas a gente pode tomar um exemplo da gente se manter vivo. Né? Quando a gente põe o cinto de segurança, por exemplo, a gente está botando porque o dever manda ou porque a gente quer continuar vivo. Bom, eu diria que um pouco dos dois, né? Mas talvez principalmente porque a gente quer continuar vivo. Então, também seria uma ação que não é moral para Kant. E agir por dever, seria no primeiro exemplo, né? O comerciante cobrasse o preço certo da criança simplesmente porque isso é a coisa certa a se fazer, por puro respeito à lei. Então, desses 4 modos de agir, Kant vai dizer que somente agir por dever, por puro respeito à lei, é agir moralmente. Primeiro, segundo e terceiro exemplo não são ações morais porque elas são movidas por inclinações. Inclinações são os desejos habituais, né? Interesse próprio, vontade, preferência e etc. A gente pode ver que é bem complicado o que a gente está querendo dizer, porque, como eu disse, se a gente tomar, por exemplo, manter-se vivo, né? A gente põe o cinto de segurança, vai no médico, tira o sangue para ver nossa taxa de colesterol, a gente não está fazendo isso porque o dever manda, mas porque a gente quer continuar vivo. Então, como disse, inclinação ao dever, não moral. E também vai condenar os altruístas, porque tem uma diferença entre você ajudar o outro por prazer e ajudar o outro porque o dever manda. E o Kant diz que a maioria, se não todos, agem por prazer em ajudar o outro. Então, não é uma ação moral. Então, depois de tudo, Kant vai falar das 3 proposições que são bem importantes para a base da fundamentação,
A primeira diz que uma ação que tem valor moral é aquela que deve ser feita em conformidade com o dever e por dever. A segunda é que não é feito o resultado esperado que confere valor moral a uma ação. E a terceira é o dever e a necessidade de uma ação com respeito à lei. A gente pode ver aqui na segunda que Kant está querendo dizer que se você tem uma vontade, se você age com uma boa vontade, a sua ação vai ser moral independente das consequências. Ou seja, se você fez uma ação com uma boa vontade e teve consequências negativas, ruins, mesmo assim a sua ação vai ser moral para Kant. E vale o contrário também, se você agiu com uma má vontade, mas teve consequências positivas, não vai ser uma ação moral para Kant. A gente pode ver que o respeito é um sentimento muito importante para Kant, porque ele diz que o respeito se dirige à lei. Basicamente, a gente precisa de um incentivo para poder agir corretamente. Esse incentivo é dado pela razão pura, que é o respeito. O respeito é o respeito pela representação de uma lei. O Kant vai dizer no começo da segunda dissertação que a razão humana vulgar, que a razão humana comum, ela mistura o puro com o empírico. E o Kant vai dizer que isso é um erro bem grotesco. Ela consegue distinguir o que é contrariamente ao dever e o que é conforme o dever. Ela é como se fosse uma bússola rudimentar. Ela consegue nos guiar, mas de maneira vacilante, incerta e insegura. O Kant quer fazer, ele quer aprimorar essa bússola. Ele quer mostrar os conceitos mais claros e distintos. E para isso, ele vai dar a fundamentação da metafísica, né? Que é a ciência baseada em conceitos a priori, na razão pura. Depois disso tudo, Kant vai falar dos famosos imperativos, né? Os imperativos hipotéticos e os imperativos categóricos. Os imperativos hipotéticos são da forma: se eu quero tal fim, então eu devo querer tal meio. Ou seja, eles ordenam condicionalmente. Eles são divididos em dois. Os imperativos categóricos são divididos em dois. Os de destreza, que são relacionados ao bem-estar, e os de habilidade, pertencentes à arte. Os de habilidade seria, por exemplo, se eu quero lançar um satélite à órbita, então eu devo querer que ele atinja uma velocidade x mínima. Ou seja, é impossível que o satélite chegue à órbita se ele não atingir essa velocidade x mínima. E os imperativos de destreza seria, por exemplo, eles aconselham, né? Seria, por exemplo, se você quer ser feliz, então poupe para a sua velhice. Não é impossível que você seja feliz sem poupar. Então os imperativos hipotéticos eles ordenam condicionalmente. Os imperativos categóricos, por outro lado, eles ordenam incondicionalmente. Eles têm 5 fórmulas, Kant dá 5 fórmulas dos imperativos. Vou falar apenas de 2 aqui. E a primeira fórmula é: age apenas segundo a máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Máxima é uma regra de conduta que eu adoto para mim. Ou seja, as pessoas têm máximas diferentes uma das outras. Então, se a gente tomar a máxima não mentir, eu devo querer que essa máxima se torne universal sem que se entre em contradição. Contradição que a gente pode entender seria quando a gente tomar essa máxima pegar o que não me pertence. Essa máxima se mostra contraditória, uma vez que para você roubar o que não te pertence, precisa ter proprietário. Só que se todos roubassem o que não me pertence, não haveria um proprietário, ou seja, uma máxima contraditória. É interessante também aqui no imperativo categórico, porque eles não levam nenhuma condição pressuposta, né? Eles levam apenas a forma da lei, né? E é uma forma bem fácil de a gente entender o imperativo categórico é formular para essa questão: posso querer que a minha máxima se torne uma lei universal? Se pode querer é poder querer racionalmente, sem qualquer tipo de inclinação pressuposta. Se você puder querer que ela se torne uma lei universal, então agir segundo essa máxima é agir racionalmente, é agir moralmente. E como até a gente estava falando com o Ulisses no debate antes, os imperativos devem valer para todo ser racional em geral. Seja vampiro, ser humano, racional não está valendo. E a segunda forma do imperativo categórico, uma das segunda formas que eu vou apresentar, é a chamada forma da humanidade, que é age de forma a tratar a humanidade, seja na sua pessoa, seja na pessoa de outrem, nunca como um simples meio, mas sempre ao mesmo tempo como um fim. Por que não seria age a tratar a humanidade sempre como um fim, por exemplo? Bom, no dinheiro, por exemplo, para ele poder construir um prédio, ele precisa utilizar um pedreiro como meio para poder construir a parede. O pedreiro precisa utilizar um peão de obra como meio para poder construir o cimento, sei lá. Então as pessoas ficam utilizando umas outras como meios, mas elas devem ser utilizadas também como fins. Fim seria: as pessoas são diferentes das coisas, né? As pessoas têm valor absoluto, intrínseco, elas merecem respeito, são necessitadas de respeito. Então elas devem ser sempre utilizadas como fim, com respeito. A gente pode ver aqui, bem interessante, porque segundo essa fórmula do imperativo categórico, matar um homicídio